fomentar o gosto do brasileiro pela política, abrindo espaços públicos para o encontro de diferentes pontos de vista. A virada política surgiu em 2014, vem crescendo a cada ano e já acontece em diversas cidades do país. A Carla Mayumi é co-realizadora do evento e participante do grupo Bancada Ativista, movimento que se articulou em 2016 para eleger ativistas para a Câmara de Vereadores da cidade de São Paulo. Ela vai dividir com a gente a experiência da virada. Carla, por favor. Bom dia. Sou a Carla. Como já fui apresentada aqui, ajudo a organizar a virada política desde 2014. Também fui realizadora, co-realizadora. Hoje a gente tudo é co, né? Então, co-realizadora também do estudo chamado Sonho Brasileiro, que foi feito em 2011, Sonho Brasileiro da Política, em 2014, que buscou entender o comportamento do jovem ligado à política. E, como foi falado aqui também, participei do movimento Bancada Ativista, em 2016, nas eleições. Acho que eu posso começar falando um pouco mais sobre a virada. Quando a gente começou em 2014, a gente tinha uma ideia muito forte de que, e inclusive a gente tinha esse mote, esse slogan, de falar que a política a gente fazia pela sociedade civil. A ideia da virada não era se relacionar com a política institucional, formal, né? A política dos partidos, a política de Brasília. A gente queria muito fugir disso. E esse era o lugar onde a gente se encontrava em 2014. De 2014 para cá, eu acho que muita coisa mudou na política brasileira, e a nossa vontade foi de cada vez mais abraçar esse movimento que está acontecendo agora, de aproximação dessa sociedade civil, que em 2014 a gente via muito afastada da política institucional, para um movimento de abraçar movimentos que vieram surgindo nesses últimos anos e que estão muito próximos da política institucional. A virada nasceu em 2014 com 20 participantes, aconteceu no Largo da Batata, sem nenhuma estrutura, sem gastar nenhum real. Em 2015, a gente pulou, né? A gente cresceu três vezes, para 60 atividades. Depois, em 2016, a gente manteve também 60 atividades, e no ano passado, a gente teve 200 atividades, 200 participantes, na verdade. Né? Então, a gente foi de 20 para 60 para 200. E uma das grandes surpresas foi, o ano passado, quando a gente abriu as inscrições, que a gente faz uma chamada aberta para quem quer participar da virada política, né? Um evento super democrático também, nesse sentido, a gente não escolhe, no princípio, quem vai participar. Então, ele é aberto para qualquer pessoa que quiser se inscrever, inclusive não precisa nem ser instituição, pode ser uma pessoa, um estudante, um professor, que vai lá e se inscreve e fala, eu quero falar sobre tal tema. Depois, a gente complementa com uma curadoria nossa de algumas coisas que a gente gostaria também de cobrir, seja tematicamente ou especificamente, a gente faz alguns convites. E, quando a gente abriu essa chamada pública, a gente teve um boom de inscritos. A gente teve mais de 80 iniciativas que se inscreveram espontaneamente nessa chamada. E que dobrou. No ano anterior, tinha sido umas 40. Né? Então, e a gente acredita que esse ano mais gente ficou sabendo da virada política, né? Porque a coisa vai crescendo de uma forma que não é tão linear. E acredito que esse ano a gente deva crescer mais ainda. A gente pulou também de 1 dia de evento para 2 dias de evento no ano passado. Esse ano a gente ainda não sabe se vai ser 1 dia, vai ser 2 dias, mas a nossa vontade para fazer caberem mais atividades é a gente repetir a fórmula de 2 dias. Bom, acho que eu vou seguir sem slide aqui. Eu queria falar um pouco, na verdade, eu não sou uma especialista em política, né? Diferente do Humberto, que acabou de falar para a gente aqui, eu não sou uma especialista em política. Eu sou uma pessoa que estuda comportamento e estudo muito tecnologia também, e como a tecnologia impacta o nosso comportamento. Então, eu queria trazer um pouco, e vai um pouco na linha do que o Humberto começou falando aqui, um pouco como a gente está mudando a nossa forma de pensar em função da tecnologia. Porque, quando a gente fala em tecnologia, transformação digital, a gente pensa muito nas ferramentas que a gente usa hoje. Mas eu queria trazer um pouco a ideia de que as ferramentas nos transformam, e, na verdade, a gente cria um novo modo de operar no mundo, uma nova forma de pensar, que nasce da evolução tecnológica, mas, na verdade, ela muda o nosso comportamento.
E o nosso comportamento muda, e esse nosso comportamento mudado nos transforma e faz com que a gente crie novas ferramentas tecnológicas, e assim a gente vai, e muitas dessas mudanças, elas se dão, na verdade, a maior parte das mudanças se dá no mundo que não é o mundo da tecnologia, é esse mundo que a gente opera aqui, né? E uma das grandes mudanças que a tecnologia traz, e que eu tinha alguns slides aqui para mostrar alguns desses pensamentos, um deles é a ênfase no presente, né? Um sociólogo, Michel Maffezoli, fala muito disso. Então, a gente está vivendo uma era em que a gente está muito vivenciando o presente. E isso é muito importante no momento político que a gente está vivendo hoje. E o outro pensador que eu queria trazer também aqui, que é o Bauman, que fala dessa ida da gente de um mundo digital, de um mundo analógico para um mundo digital, de um pensamento de hardware para o pensamento de software, esse mundo líquido que a gente ouve tanto falar. Então, esse é o contexto, né, comportamental que a gente vive. ênfase no presente e um pensamento que não é mais tão linear, que é mais digital, e que, eu acho que o mais importante que eu queria trazer com tudo isso é que dá muito poder e foco nas pessoas que estão aí distribuídas e não concentradas, como a gente viveu até agora, nas instituições, né? Então, quando a gente fala na tecnologia como algo que está rompendo com paradigmas e padrões, um dos grandes padrões é esse. A gente viveu até agora muito baseado apenas no que as instituições propunham para a sociedade, e quando eu falo em instituições, eu estou falando das empresas, eu estou falando dos governos, das escolas, e a gente está vendo uma desconstrução, e uma desconstrução não significa uma destruição, né? Significa um remodelamento, uma nova forma de pensar as instituições, onde as pessoas, na verdade, têm muito mais voz. Então, a gente está no mundo hoje, aí por isso que a cena eu acho que representa muito, se a gente olhar, né, for olhar, imagina que a gente está no futuro, e a gente vai olhar para o passado, daqui 20 anos, talvez, ou 10 anos, a gente vai olhar para o hoje, a cena que vai representar o espírito do nosso tempo é uma cena de coletividade. É uma cena de um mosaico de pessoas diferentes, com voz e querendo participar, né? Então, isso tem a ver com representatividade em tudo, e a gente está vendo isso nas empresas, né? A vontade de representatividade, a gente está vendo isso também na política. E isso faz parte do espírito do nosso tempo também, dessa diversidade. Essa, imagino, que vai ser a cena que vai representar o tempo que a gente está vivendo hoje. É isso que a gente está buscando também quando a gente pensa em política, né? Diversidade, representatividade. Uma coisa importante que está acontecendo hoje também, eu acho que tem a ver com a pessoa que vai falar depois de mim, que também está impactando a forma como a gente olha para a política. E, no início desse ano, vou começar contando, então, essa história, agora estou improvisando aqui, a gente teve o CEO de um dos maiores fundos de investimento em empresas no mundo, que chama BlackRock. Ele publicou uma carta no New York Times falando que as empresas precisam ter propósito hoje, né? E essa carta foi bombástica, porque é uma empresa que investe trilhões de dólares em empresas no mundo todo, as maiores empresas. E o recado que ele estava dando para o mundo empresarial era de que as empresas também precisam se preocupar com o que está acontecendo no mundo, né? Ter uma responsabilidade social corporativa, né? Como a gente chama, social responsibility. Então, isso também faz parte desse cenário. Então, a gente começa a ver, de uma forma ainda muito fragmentada, esses novos pontos de desejo de participação, né, de pessoas que estão se organizando, empresas, e isso, com certeza, vai chegar, está chegando nos governos também. Então, acho que eu queria trazer um pouco esse pensamento, que eu acho que é um pensamento que ele está um pouco distante, mais distante da política, mas, ao mesmo tempo, ele é uma base para tudo o que está acontecendo. E aí eu queria voltar para a questão da voz das pessoas, o empoderamento das pessoas, né? A sensação de que, juntos, a gente consegue mudar as coisas, juntos e agora, a gente consegue mudar as coisas, né? Esse sentimento de poder do coletivo. E essa voz, ao mesmo tempo, eu acho que aí eu vou tocar num tema que a gente vai falar depois aqui na conversa, o que está acontecendo? Como a gente tem muitas vozes, e essas vozes estão pipocando por todos os lados,
E a gente tem as redes sociais para a gente colocar essa voz no mundo. Aí depois eu vou fazer um parênteses sobre redes sociais, porque eu acho que não tem como a gente não falar sobre o que está acontecendo, né, com a nossa principal rede social, que é o Facebook. O que acontece é que, com essa voz que a gente tem, a gente não sabe mais quem escutar, né? Então, eu vejo muito que o cenário que a gente vai viver nas eleições esse ano vai estar muito, muito, muito ligado a isso. Eu tive um evento, um dos maiores eventos sobre tecnologia em março nos Estados Unidos, chama SXSW, e mesmo nas palestras que não eram para falar sobre jornalismo ou sobre política, esse tema ele foi muito transversal, né? Começa a existir hoje, das pessoas que criaram o Vale do Silício e criaram a internet, começa a haver um movimento de questionamento de onde chegamos e por que chegamos onde estamos hoje, em função do modelo de negócios, né, de empresas como o Google e o Facebook. Então, começa a existir uma crítica e uma autocrítica de quem criou essas redes. Então, eu acredito muito que... E se falou muito disso lá, né? E aí eu quero trazer o tema das fake news, né? As fake news, ela vai ser o que a gente vai viver esse ano, quando a gente pensar nas eleições, foi o que os Estados Unidos viveram, e com todas as complexidades que existem por trás disso, né? Toda a tecnologia que vem sendo criada, não só para o bem, né? Mas a gente tem os bots, que hoje interferem na nossa percepção do que é a realidade, do que está acontecendo de fato, né? Então, a gente tem, hoje, muita dificuldade em conseguir entender o que é verdade, o que é realidade, e o que é a realidade que está sendo criada nas redes sociais. Então, eu vejo isso como uma coisa muito importante que a gente vai viver esse ano, que os Estados Unidos viveram, e a gente, com certeza, vai viver esse ano, porque a gente não está preparado, né, nem em termos de regulamentação, ou a gente não tem uma educação para ler notícia como ela está chegando na gente hoje. Por incrível que pareça, as pessoas mais jovens têm mais do que a gente, né? Eu tenho um filho de 23 anos, aliás, 24, hoje é o aniversário dele. Eu tenho um filho de 24 anos, e ele, a turma dele... E aí, tudo bem, eu estou falando de um recorte social, né? São Paulo, de certa forma, elite, estudando numa universidade privada, mas, nesse recorte, eles já duvidam muito mais do que eles veem. E aí eu, como estudo, né, comportamento, tenho uma empresa de pesquisa, eu estou muito em contato com essa juventude também a partir dessas pesquisas, e eles já vêm com esse chipzinho um desconfiômetro do que eu estou lendo na internet. Eu acho que o caminho que a gente tem pela frente vai um pouco por aí, né, de uma geração que já está sendo educada digitalmente para buscar fonte, para não acreditar na primeira coisa que lê, para não sair compartilhando qualquer coisa. Mas não é o comportamento médio do brasileiro. Eu acho que a gente precisa, esse ano, de campanhas que trabalhem muito fortemente exatamente esse ponto. Acho que vai ser o cenário 2018 um pouco por aí. Então, para terminar falando aqui, eu queria contar um pouco que, na virada política de 2017, além do Agora, a gente viu diversos outros movimentos ligados diretamente à política institucional, falando no evento. E eu acho que essa foi uma grande diferença dos eventos anteriores, né? Então, a gente está vivendo, no estudo Sonho Brasileiro da Política, a gente trouxe um perfil de jovem que a gente chamou de hacker da política. Então, pessoas que estão tentando entender os códigos, o hacker no sentido bom do hacker, né? A cultura hacker, que é a cultura de entender o código e conseguir, a partir do entendimento da compreensão desse código, reconstruir alguma coisa usando o código. E no Sonho Brasileiro da Política, a gente mapeou esses hackers da política, e a gente chegou, eu acho, numa ideia muito forte que a gente está vivendo hoje, lembrando que o estudo foi feito em 2014, que a gente chamou lá atrás de células democráticas. Então, a gente via que existia... estava existindo o nascimento, isso foi muito em função das manifestações de 2013, o movimento de novos organismos políticos que não se encaixavam em nada conhecido. Então, eles não nasciam sendo ONGs,
eles não nasciam sendo partidos políticos, eles nasciam como coletivos abertos, muito suprapartidários, e eu acho que esse movimento, desde que a gente lançou o estudo, e a gente lançou o estudo apontando uma tendência, mas a gente não conseguia prever exatamente o que ia acontecer com essas células democráticas. E eu acho que eu, como participei do estudo quase 4 anos atrás, olhando para trás e olhando para o que a gente tem vivido, eu acredito que a gente está vendo um boom dessas células democráticas, né? Esses organismos vivos que estão ligados diretamente à política, que estão transitando e orbitando em torno da política, da sociedade civil e da política institucional, e eles estão crescendo. Então, a gente vê cada vez mais movimentos tentando hackear esse sistema, né? Hackear o pensamento político e hackear a forma como a gente consegue penetrar dentro desse sistema. E a virada política, a gente tem a sorte de poder passar o ano inteiro, né? A Duda, que faz parte da virada, está aqui também. A gente trabalha de janeiro até outubro, novembro, para desenhar 2 dias de evento. Hoje, a gente também tem cursos que a gente faz ao longo do ano, que é uma forma também da gente juntar um dinheiro para ajudar a pagar o evento, né, e também divulgar a virada política. Então, hoje, a gente, além do evento de 2 dias, a gente tem cursos ao longo do ano. Mas, na verdade, o grande trabalho é passar fazendo essa curadoria. Então, a gente passa mapeando esses movimentos. E também, para a nossa felicidade, a virada política, o ano passado, pela primeira vez, a gente expandiu para várias cidades do Brasil. Foram 7, né? 12, o ano passado. Então, 12, que bom que a Duda está aqui para me ajudar, porque ela cuidou dessa parte, da expansão. Então, a gente teve 12 cidades que participaram da virada política, e esse ano, a gente já sabe quantas são? Não sabe, né? Está aberto, mas a gente teve uma imersão já com pessoas que vieram das suas cidades para São Paulo, para a gente fazer uma grande imersão de pessoas interessadas em tocar suas viradas políticas. Está acontecendo uma em Salvador, acredito que esse final de semana que vem, na verdade. E aí, na virada política, no dia da virada política, lá no 2º semestre, a gente com certeza vai ter aí, no mínimo, então, porque eu acredito que as 12 que fizeram ano passado vão fazer de novo, no mínimo 12 cidades Brasil afora. Eu já sei que tem algumas novas chegando, que não fizeram ano passado, Salvador, Porto Alegre. Então, a gente está falando de um evento que, na verdade, ele deixa de ser um evento centralizado em São Paulo e passa a ser um evento que acontece em diversas cidades no Brasil, de uma forma absolutamente descentralizada, né? A gente não infere, a gente não interfere na forma como o evento está se organizando, a gente passa as nossas cláusulas pétreas, né? É um evento que ele é pró-democracia, e poucas coisas a gente tem como regra além disso, né? A gente tem algumas barreiras ligadas à participação de políticos com mandato, de partidos políticos, que a gente acha que é uma proteção, ainda mais num ano de eleições, e fora algumas questões ligadas a isso. Por exemplo, é um evento que ele só é bancado por pessoas, então a gente não aceita, e a gente já teve abordagem de empresas, de fundações que querem ajudar a apoiar financeiramente a virada, e a gente tomou essa decisão lá atrás de que a gente não faria isso. Então, e a gente não pode ter nenhum doador, mesmo pessoa física, que contribua com mais do que 20% do que custa o evento, né? Então, somos um coletivo, somos pessoas, não temos um CNPJ, e a gente está indo aí felizes para a nossa 5ª edição esse ano, né? Acho que é isso que eu tinha para trazer para vocês. Obrigada.